Vamos continuar em Teologia Sistemática 2. Estamos falando acerca da doutrina de Deus. Vamos continuar falando acerca dessa origem de Deus. Vamos lá? Está pronto? Não se esqueça de fazer suas anotações. Prepare o seu comentário, eu quero ler o seu comentário abençoado. A consciência é uma das provas da existência de Deus, que no íntimo do homem dá uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam bons ou maus. Fala da existência de uma origem superior que no homem faz registrar os princípios de lei divina. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente em sua consciência e em seus pensamentos que acusam-o, que defende-os. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Então, o homem tem dentro de si uma consciência, e essa consciência demonstra a existência de um Deus Todo-Poderoso. A consciência universal nos faz compreender que o Ser Supremo é um ser moral. A criação do mundo, em tudo que nele há, fala da existência do Criador. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, diz em Salmo, capítulo 19, versículo 1. O eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Como um relógio fala da existência de um relojoeiro, assim a criação fala de um Criador que é poderoso. Então esse céu aí maravilhoso, essa criação maravilhosa, mostra que existe um Deus maravilhoso que criou tudo isso. E se tudo aí que existe em cima, constelações, planetas e tudo mais, é grandioso, o nosso Deus é maior ainda, é mais grandioso ainda. A Bíblia, a revelação divina escrita, revela claramente a existência de Deus. Na Bíblia temos um documento autenticado, que nos faz conhecer Deus através de sua própria revelação. Assim como alguém que quer conhecer a história, a ciência ou qualquer outra matéria, procura estudar a leitura adequada para conseguir o conhecimento desejado, assim também aqueles que verdadeiramente querem fazer a vontade de Deus, ele conhecerá a doutrina de Deus, que é a palavra de Deus, como diz em João, capítulo 7, versículo 1. Jesus, o Filho de Deus, cuja existência e vida neste mundo estão historicamente comprovadas, veio para revelar Deus aos homens. Lucas, capítulo 10, versículo 22. E fazer conhecer, João, capítulo 1, versículo 16. Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. João capítulo 14, versículo 9. O caminho mais curto para conhecer a Deus é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, porque Ele é o caminho para Deus, como diz em João capítulo 14, versículo 6. Uma experiência pessoal da salvação por meio do sangue de Jesus Cristo faz com que cheguemos perto de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. E temos então uma absoluta certeza da existência de Deus, porque o Espírito do seu Filho clama em nós, Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E nós podemos com toda a tranquilidade no coração orar, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, podemos chamar esse ser maravilhoso que criou esse céu azul, esse planeta maravilhoso, de Pai, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é revelado através dos atributos de sua divindade, ou seja, através de suas qualidades, Deus se revela. Atributo é uma característica essencial de um ser. Anota aí, atributo é uma característica essencial de um ser. Aquilo que lhe é próprio. Os atributos de Deus são singulares e perfeitos. Só Ele os tem de modo absoluto. Deus é vivo. Ele mesmo é o Deus vivo. Jeremias
capítulo 10, versículo 10. A vida é uma expressão da existência, seja terrestre ou eterna. Quem tem vida tem condições de se comunicar com outros que têm vida. Enquanto os deuses feitos por mão de homens têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm narizes, mas não cheiram. Salmo 115, versículo 4 e 8. O nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe agrada. Salmo 115, 3. Por isso os homens, pelo Evangelho, estão convidados a se converterem dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Atos capítulo 14, versículo 15. E os que assim fazem pertencem à igreja do Deus vivente. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Deus é vivo. Ele não é uma ideia que nós colocamos na cabeça, algo fabricado e montado. Deus, ele existe e é vivo por si mesmo. Deus também é a fonte de vida. Da mesma forma que ele é vivo, ele também é fonte de vida. Vamos continuar, preste atenção e vai fazendo as suas anotações. Deus também é fonte de vida, ele tem a vida em si mesmo. João 5,26. E dá a todos vida e respiração a todas as coisas. Atos capítulo 17, versículo 25. No sentido terrestre, e a todos que o conheceram pelo único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, ele dá a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3 e 1 João 5, 20. E esta vida é a luz do mundo. João 1, 4. Deus tem personalidade. Personalidade é o conjunto de características, preste atenção. Personalidade é o conjunto de características cognitivas, afetivas, volitivas e físicas de um indivíduo, distinguindo-o de outros indivíduos e da vida animal. A Bíblia fala da pessoa de Deus, então Deus é uma pessoa. Diz que Jesus, sendo o resplendor da glória e expressa imagem de sua pessoa, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e Jó 13, 8. Enquanto várias filosofias agnósticas, entre elas o panteísmo, afirma que Deus é somente, olha bem, agnosticismo e panteísmo, afirma que Deus é somente uma força impessoal, uma energia. O panteísmo afirma isso, que Deus é apenas uma energia, ou que Deus é a natureza e que ele se identifica com sua criação, isto é, aonde está a criação, aí está Deus. A Bíblia revela Deus como uma pessoa divina, que possui todas as características de uma pessoa, de um ser, de um indivíduo. Se Deus não tivesse personalidade com a qual pudéssemos comunicar-se, os homens não teriam jamais a sua sede de Deus vivo saciada. Salmo 42, versículo 15. Porque jamais entrariam em contato com ele, mas o nosso Deus é vivo e tem personalidade. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, pensamento próprio. Jesus veio revelar aos homens o seu Pai, Lucas 10, 22, e fazê-lo conhecido, João capítulo 1, versículo 16. Vejamos algumas coisas que Jesus revelou a respeito da personalidade do Pai. Jesus falou de Deus muitas vezes como sendo Pai. Ele disse, meu Pai e vosso Pai. João 27, João capítulo 20, versículo 7. Foi Jesus que nos ensinou a orar, Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem é Pai é uma personalidade. Jesus usou, quando centenas de vezes falou do Pai, pronome pessoal. Ele disse, todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Vou para ti. João capítulo 17, versículo 10 a 11. O uso das promessas pessoais subtende a sua personalidade. Então Jesus falou que Deus era Pai. Deus não é uma força, uma energia, e a energia pode ser controlada, canalizada, não. Deus é uma pessoa, ele tem vontade, ele vê, ele tem a sua personalidade. Jesus falou de atividades de seu Pai.
e que só são atribuídas a uma pessoa. Ele disse: meu pai trabalha, João capítulo 5, versículo 17. O meu pai ama, João capítulo 3, versículo 35. O meu pai me enviou, João capítulo 6, versículo 29. O pai ama o filho e mostra tudo, João 5, 20. E falou da vontade do pai, em João capítulo 6, versículo 39 a 40. Expressões que só são atribuídas a uma pessoa. Assim, necessariamente, ele é uma pessoa. Maravilhoso, né? É profundo na Bíblia. Vamos continuar.